Olá, sejam bem-vindos ao episódio 3 do Melhor Pai do Mundo. Eu sou Caio Batista, o melhor pai do mundo, e você? Eu sou o William Girardi, o melhor pai do mundo. E a gente já quer começar esse episódio dizendo que estamos aqui festejando o nosso primeiro apoiador, SoUp Pilates. Estamos chiques. Estamos chiques. Então esse episódio número 3 em oferecimento da SoUp Pilates, o melhor estúdio de Pilates de Guarulhos. Sigam lá no Instagram, @SoUpPilates_. Eu nunca fiz Pilates, Caio. Cara, precisa. Como é que bom. é? É muito legal. Você descobre músculos que você nunca imaginou que você tinha. Eu há algum tempo agora estou fazendo academia e estou descobrindo por meio da musculação. Mas Pilates, então, pode ser uma opção, né? E se nós queremos ser os melhores pais do mundo, a gente tem que estar bem. Uhum. E estar bem fisicamente acho que é um grande passo para cuidar bem dos nossos filhos. Né? O exercício nos ajuda mentalmente também, Totalmente. Né? Disciplina, Totalmente. Essa coisa de... Caramba, tem dia que eu não quero ir para academia, mas aí a gente mentalmente se ajusta para ir pensando em ser assim, então o melhor pai do mundo também. E acho que é uma coisa do modelo do exemplo também, né? Eu estou agora numa fase bem fitness, academia, pilates, natação. Meus filhos me questionam já. Você vai de novo? Mas por que você vai de novo? Não, papai precisa estar bem, papai precisa gastar energia, precisa estar bem para cuidar de vocês. Não tem um amigo hoje em dia que não tenha visto, inclusive você, eu tirando foto de comida hoje em dia, né? Nutrição e tudo mais. E meu filho é exatamente isso. Meu filho fala, pai, você não vai tirar foto da comida hoje? A gente está preocupado com saúde e nosso parceiro, que chique isso, né? No terceiro episódio já temos um parceiro. Obrigado por isso. Obrigado pelo apoio. É isso mesmo. Então, e acho que vai um pouco de encontro com o que a gente pensa sobre sermos modelos, né? Uhum. E educarmos através do modelo. Algum desafio, Will, nessa última semana? Desafio de pai. Falamos muito de desafios, né, no último episódio. Muitos desafios. Acho que caberia um episódio inteiro para enumerá-los aqui. Essa semana foi bem desafiadora. Mas é como eu disse, acho que toda semana a gente tem um bocado de desafios e essa semana não foi diferente. Eu tive grandes desafios assim, relacionados à rotina. Pega na escola, leva para casa... aniversário, foi corrido pra cá. O meu teve relação com isso também. Eu acho que o maior desafio da semana teve a ver com calendário. Acho que esse é um assunto interessante pra gente tratar. Calendário, né? Nós somos pais divorciados, não se esqueçam disso, porque muitas vezes isso vira nosso contexto aqui. Não vamos falar necessariamente só sobre o divórcio aqui, mas é importante que aqueles que ainda não ouviram saibam que nós somos pais divorciados e um dos grandes desafios da semana foi o calendário, né? E a gente tem um desafio, na verdade, em comum, que a gente às vezes tenta se encontrar no final de semana para fazer reunião de pauta, para conversar sobre o podcast, e os nossos finais de semana com os nossos filhos, eles não batem. Então, quando eu estou com os meus filhos, o Will está livre. Quando ele está com o Emanuel, eu não estou. Enfim, vocês entenderam, né? E não é uma coisa que se troca fácil, porque a rotina se criou e é muito difícil você trocar essa dinâmica de final de semana. E a gente também não quer, a gente quer aproveitar o final de semana com as crianças. Né? Então a gente está aqui numa quarta-feira à noite, aqui no Meca Café. Até aí uma outra novidade, né? Nós estamos gravando num lugar especial. Nós não temos vídeo ainda e nós temos uma meta aí de fazer o podcast com vídeo muito em breve, mas é um lugar lindo. Acho que vocês gostariam de visitar também, é bem bonito. O Meca Café fica aqui em Guarulhos também. Exatamente, aqui na região do Maia, e tem café, tem almoço, tem um quintal super lindo, é bem agradável. Eu trouxe aqui, Will, hoje alguns dados para a gente começar, talvez uma reflexão, não sei nem se a gente tem tanto tempo para falar sobre. Você sabia que existem 6 milhões de crianças sem o nome do pai na certidão de nascimento no Brasil? Não, eu não sabia, e Caio falou isso para mim antes de começar a gravação aqui, eu fiquei atônito, mas como assim? As crianças não levarem o nome do pai? E isso muitas vezes porque existe aquilo que o Caio citou no primeiro episódio do abandono, né? Dos pais que não muitas vezes sequer assumem o filho, né? Não é que abandonaram, não sequer assumem. E isso é uma realidade, essa é uma realidade muito triste, né? Uma realidade que joga contra esse nosso podcast. Acho que é por isso também que a gente está aqui, né? Para fortalecer essa relação de pai, né? Para fazer com que mais pais tenham cada vez mais vontade de assumir, de cuidar de seus filhos. E tem até um outro dado aqui que eu também acho bem interessante. Esse dado é de 2015, mas foi a última vez que o IBGE fez esse levantamento. 3,6% das famílias são mantidas por pais solteiros. Estamos nesse
nesses quase 4%. Vamos lá, 4% de cada 100 famílias, somente 4 são mantidas por pais. E aí, o restante, claro, por casais que estão, enfim, juntos, e muitas Algumas dessas famílias só com as mães, né? Isso, muitas, certamente só pelas mães. Isso é um assunto interessante que traz as mães para o nosso público, né? Afinal de contas, é também de interesse das mães fazer com que pais sejam melhores. Porque imagina quantas famílias daí não são tocadas, né, por mães solteiras. Exatamente. Sabe também que nem era nossa pauta, mas hoje o Piangers fez uma publicação sobre o quão é importante a gente valorizar essas pequenas ações do pai que participa, né, do pai que leva na escola, do pai que cuida do filho, né, de que isso precisa ser aplaudido para a gente reverter essa situação, né, porque parece que é uma coisa tão simplória, tão banal, porque a gente vem de um contexto onde o pai pouco participa, enfim, aquela história do pai, né, é um pouco pai, um pouco mãe, ou o pai participativo. Eu já escutei muito esse termo, né, do pai participativo, né. Nossa, como o pai do seu filho é participativo? Então, sou pai, né? Mais uma questão envolvendo os preconceitos, literalmente. Mas o que ele quis dizer também hoje é que o processo de cura de tudo isso passa por, sim, aplaudirmos os pais que participam, que cuidam, né? Assim como a gente tem que aplaudir quem acha uma carteira na rua e devolve. Perfeito. Né? Quem para no semáforo ou na faixa de pedestre, a gente tem que aplaudir essas ações. Mas são dados para a gente talvez discutir um pouco mais à frente, né? Em algum outro episódio mais focado nisso. Acredito que vocês todos, alguns que estão nos ouvindo, eu já conversei com ele, assistiram a série Adolescência. Sabe que eu não assisti inteira ainda, Caio? Não vou dar nenhum spoiler. Não dei spoiler, então o fato de eu não ter assistido ajuda nossos ouvintes também a não receberem spoilers do Caio que já assistiu a série inteira. Mas não conseguia parar. Interessante. Como você disse outro dia, ela é visceral. Ela é visceral, você usa essa palavra. Ela é visceral porque ela fala da importância da gente conhecer os nossos filhos profundamente. E do quanto a figura do pai tem influência assim, na formação da personalidade dos filhos. Então me mexeu num lugar bastante sensível. Assim. É uma série forte, né, que retrata a vida de um adolescente, na verdade, e pensando nessa série, trazendo um paralelo sobre o quão é importante a gente conhecer os nossos filhos, isso me fez refletir nessa última semana, e por isso que trouxemos isso para a pauta, de que a gente precisa estar conectado o tempo todo, né? Saber qual a comida preferida do nosso filho, do que ele mais gosta de brincar, qual o nome dos melhores amigos, enfim, personagem favorito, e criar essa conexão, saber o que eles estão fazendo, né? O nosso episódio número 2 teve como título Conectados pelo Coração, mas veja como a gente amplia um pouco essa coisa de que o amor, pelo amor, ele não basta. O amor, ele tem que ter natural, parece que nasce, está no software, né, do pai. Infelizmente, para muitos, esse programa já foi desinstalado, infelizmente. Mas a conexão se dá por outras formas, não é? Entender o filho, eu acho que essa pauta que o Caio sugere para este episódio é importante, porque a gente começa a entender que há de fato uma relação entre o que a gente faz agora com a formação dele. Veja, meu filho tem 7 anos. Pais que têm filhos adolescentes já conseguem perceber isso de uma forma muito mais clara, né? Impactos de coisas que foram realidade quando eles eram pequenos, acontecendo ali na adolescência. Se eu, com um filho de 7 anos, já percebo que coisas que eu fiz lá atrás já geraram algo nele, imagina aquele filho que já tem mais idade, não é? E a adolescência é uma fase diferente, né? Que o adolescente ele se volta muito ao grupo e meio que contra os pais. Parece que o grupo é mais importante do que a família. Então, se essa relação ela é fortalecida durante a infância, ali pré-adolescência, e acho que é importante os pais também conhecerem um pouco sobre o desenvolvimento humano, né? Saberem o que acontece na adolescência, no cérebro de um adolescente, do porquê de algumas reações, irritabilidade, né? Isso cria ali uma relação um pouco mais sincera, um pouco mais honesta entre pais e filhos, né? Acho que é fundamental conhecer o seu filho, mas também estudar um pouco e buscar conhecimento relacionado ao ser humano. Porque quanto mais a gente conhece o ser humano, melhor a gente consegue trabalhar nossas relações, né? E mais, né? A gente não pode se restringir às nossas próprias experiências, porque
Se nós nos restringirmos às próprias experiências, a gente parte da premissa que o que eu vivo ele vai viver e não é. São contextos completamente diferentes, de modo que estudar em âmbito geral o ser humano e realidades que não são necessariamente as nossas, fazem com que a gente entenda melhor o contexto e possa trabalhar isso melhor. Você sabe que eu era um pouco resistente à ideia de que tudo que nós fazíamos geraria algum impacto no futuro. Hoje eu já estou começando a perceber que o que diziam os mais experientes fazia todo sentido. Então parece que o que a gente faz gera impacto e às vezes o boleto chega um pouquinho mais tarde. Não é aquela coisa de eu fiz e o boleto já chegou. Não, eu fiz e às vezes demora para esse boleto chegar. Na série Adolescência tem passagens que mostram o quanto o pai não conhecia o filho, né? Que é o que você estava dizendo. Exatamente isso. E fazia tempo que talvez o impacto tivesse acontecido, né? Então... E às vezes por coisas tão simples do dia a dia. Nessa semana eu converso muito com a Luísa, que é mais velha, sobre... peço muito para ela dormir na cama dela. Eles têm um quarto compartilhado, os dois, né, meus 2 filhos, e no meu outro quarto eu durmo separado e converso muito com eles sobre a importância disso. E a Luísa sempre me pede: posso dormir com você hoje? Não, filha, vai dormir na sua cama. Papai, por favor, só um dia. Não, filha, você tem a sua caminha, é importante você dormir na sua cama. E nessa semana eu a surpreendi. Antes de deitar, eu falei: filha, você vai dormir com o papai. Ela... Ficou feliz. Não acredito, papai. Como assim? O que está acontecendo? Um dia especial? Eu falei: não, eu quero que você fique aqui pertinho de mim hoje. Ela se sentiu a criança mais feliz do mundo, assim. Fiz uma... virei o jogo, como diria. E por falar na Luísa, assim, vou falar um pouco dela, até para entender o quanto eu a conheço. Porque fazendo a pauta, eu fiquei pensando se eu realmente a conheço de verdade, assim. Cheguei à conclusão que eu também preciso conhecê-la um pouco melhor. Por exemplo, a Luísa me disse, eu coloquei uma pergunta aqui: quais são os medos, né, dos seus filhos? A Luísa me disse que ela tem medo de enchente. O que levou ela a ter esse medo, hein? Acho que alguma reportagem que ela assistiu de enchente, acabou vendo na televisão, a gente assistindo no jornal, e ela fala: papai, eu morro de medo de enchente. Então começa a chover, começa a ventar, ela rapidamente vem para perto de mim, diz que está com medo e quer ficar perto de mim. Ela diz: eu tenho medo de enchente e medo de perder você e a mamãe. Olha, então, o medo de perder a mamãe e o papai é representativo no sentido de que vocês são importantes e fazem um bom papel, né? Exatamente. Qual a comida preferida? A Luísa ama estrogonofe e ama macarrão. E aqui tem um ponto especial também. Eu faço um molho de tomate caseiro, nunca mais comprei molho industrializado, e fiz toda uma dinâmica envolvendo esse molho. Eu falei que é um molho mágico, e agora eles não comem mais nenhum outro macarrão a não ser o meu. Pode ser o melhor macarrão do mundo, mas não é um macarrão com molho especial do papai. Olha só, então, isso cria memórias também. Memória afetiva, né? Veja, a gente vai descobrindo os gostos também à medida que vive, Exatamente. Porque eles estão em uma fase, assim como nós, né? Mas acho que eles muito mais de descobertas. Exatamente. E aí, o gostar ou não gostar, o conhecer o filho ou não, tem muito a ver com a conexão. Estando conectado, você entende o quanto ele passa a gostar de alguma coisa. Uma vez desconectado, você não consegue identificar os gostos e passa a se desconectar dele. Então, eu percebo o Emanuel assim, né? À medida que a gente vive, os gostos vão se emoldurando, literalmente. Fomos viajar para Buenos Aires e Buenos Aires é uma cidade muito parecida, inclusive, com São Paulo em alguns aspectos, que não tem tantas atrações para crianças. E eu escolhi Buenos Aires também por isso. Como será uma viagem com o Emanuel sendo novinho, por uma cidade que não tem tantas atrações para crianças? E ali nós descobrimos que gostamos de outras coisas. Descobrimos que gostamos de andar com ele nos ombros ou parar em lugares onde há pedras, porque as pedras são de outra cidade. A gente vai descobrir coisas nas pedrinhas das outras cidades. E essas descobertas só acontecem quando há conexão. Perfeito. A Luísa também gosta muito de desenhar, de pintar. Ela vai em lojinha de papelaria, sabe aquelas coisinhas de papelaria, caneta, marca-texto, coisas diferentes. E eu tô fazendo questão de trazer isso porque peguei me perguntando: se alguém me parar na rua e perguntar
qual que é a brincadeira favorita do seu filho? Se eu saberia responder isso de bate-pronto, sabe? Sei. Fiquei com medo de não conseguir. Então eu falei, preciso parar e pensar e refletir sobre. Ama ir no parquinho, brincar no balanço. Você sabe, Caio, o que acontece quanto a isso é que as brincadeiras mudam também. Também vão mudando, E né? Hoje eu aí, diria isso. olha talvez como a amanhã, conexão semana é que vem, eu já digo importante. outra coisa. Tem que estar conectado o tempo todo. O meu filho gostava de patrulha canina e gostava de patati e patatá. Nós íamos ao circo, inclusive, gostava. Meu filho, meu Deus, nós íamos a circos assim, enfim, era muito intenso o negócio do circo. Nós chegamos aí num circo aqui, inclusive um circo Marambi, um circo desses raiz, assim, bem simples, mas muito bacana no sentido da preocupação com a arte circense, assim, né? Nós íamos com uma frequência que as pessoas falavam, nossa, você vai no circo de novo? E isso foi se alterando para o futebol, né? Meu filho hoje é fanático por jogar futebol, então tem que jogar futebol. O que era patrulha canina passou a ser jogos de videogame que a gente joga junto. Aliás, essa é uma outra discussão interessante. Será que os videogames são vilões ou em alguns momentos eles são junto e aliados? Né? Então, não sendo só um escape para o pai fazer outra coisa legal na frente da tela. Né? Você sabe tem tanta oportunidade no videogame, na verdade. Né? Tantas. Desde que moderado. Então tem jogos em que a gente joga em dupla, com 2 controles, e a gente se diverte assim, de um jeito incrível. E veja, antes não era e passou a ser. Eu acho que os gostos e o quanto a gente conhece nosso filho tá ligado diretamente com o fato da gente estar conectado ou não. E você falou do videogame, domingo é aniversário do Léo. E ele tá na fase do Sonic. E aí eu comprei um emulador, um emulador antigo com alguns jogos do Sonic que ele não sabe ainda. Justamente para ter esse tipo de momento com ele, de brincar junto, né, de ensinar a jogar, óbvio que dentro de um certo limite, mas é a fase que ele tá curtindo agora é o Sonic, como já foi a Patrulha Canina, agora não é mais. Então, eu tenho uma pergunta para você fazer, eu só sei disso porque estou com ele, né, o tempo todo. Faça a sua pergunta, William. Caio, para quem não sabe, nós não falamos isso nenhuma vez aqui, mas Caio é coordenador de inglês, professor de inglês, um craque em idiomas, né? Ele trabalha no Colégio Carbonel, onde eu também trabalho. E para quem não sabe, eu sou gestor de comunicação, nós não falamos isso, né? Não precisa também, porque aqui nós somos os melhores pais do mundo. Primeiro, como é que pronuncia Sonic? Sonic. Mas Sonic the Hedgehog, como é que é Hedgehog? The Hedgehog. Hedgehog, tá vendo? Como é que se pronuncia, né? O porco-espinho. O porco-espinho. Então, você... Professor de inglês, como é que é o gosto deles em relação ao idioma? Porque todo mundo faz essa pergunta, né? Você fala inglês com seu filho gosta disso, ou ele fica falando, pai, para de falar inglês, porque os gostos têm a ver com... Será que tem a ver com o nosso gosto? Às vezes não gostam do que a gente gosta. É verdade, a gente tem que respeitar, né? Total. A gente tem que respeitar. Eu tento não forçar, eu tento conduzir de uma maneira o mais natural possível, fazer com que eles, então, em alguns momentos do nosso convívio ali, a gente começa a falar inglês, eles entendem, respondem. A Luísa agora já no primeiro ano, ela já começa a perceber que talvez eu estou começando a testar, e ela já sempre está me testando, só perguntando para saber se eu sei. Não, filho, o papai está só conduzindo, mas de uma maneira muito natural, justamente para que isso não se torne um grande peso para eles, que eu acho que é isso que eu não quero, né? Até porque eles estudam lá na escola onde eu trabalho, no Colégio Carbonel, e não quero que isso seja um grande peso. Tento conduzir da maneira mais tranquila possível. Então a gente fala inglês em alguns momentos em casa, né? Mas eu percebo que eles curtem, eles gostam muito de cantar. E aí outra coisa agora. E o Caio é um cantor, às vezes outra a gente ouve. Olha, tem um cachorro aqui. Um cachorrinho aqui pertinho da gente, tudo bem. Não vamos cortar isso. Não vamos, porque o core do nosso podcast é isso, né? São a gravação das nossas conversas. É isso aí. O Léo é muito musical, né? Leonardo é extremamente musical, gosta muito de cantar. Vira e mexe, pega ele cantando em inglês, as músicas da escola. Que legal. Então, ou alguma outra música que eu gosto também. Ele tem vem até da minha influência, das coisas que eu escuto, porque eu escuto muita música internacional, muita música em inglês. E eu pego o Léo cantarolando, assim, muito no dia a dia. Também trabalhei como DJ, engraçado, trabalhei como DJ e sempre me perguntei, enquanto DJ, mesmo não tendo Emanuel,
se isso, no momento em que eu tivesse um filho, se isso passaria para ele de alguma forma, né? Essa coisa de gostar de música eletrônica, enfim, de curtir música. E é impressionante como o Manuel tem essa coisa e não tem com instrumento, assim como eu. Dizem que os DJs são instrumentistas fracassados, que não conseguem tocar violões e teclados e tudo mais. Mas o Emanuel também, ele não é muito de instrumento, mas música com ele é impressionante como ele consegue reproduzir os tons e cantar músicas, e isso é muito legal, né? Isso é muito bom. Ainda falando do Léo, o Leonardo ama feijoada. Você gosta de feijoada, Will? Eu gosto, mas eu tô evitando esses últimos tempos, com essa coisa de ficar... A favorita dele é feijão preto, o bendito do feijão preto. Que delícia, né? E isso mais falando de gostos, né? Porque você falou muito da personalidade, né? A Luísa é muito observadora, um pouco mais tímida, o Leonardo já é mais expansivo, mais comunicativo, né? E como vem, né? Como isso se forma? Porque isso não somos nós, são eles são indivíduos. É importante a gente respeitar a individualidade de cada criança. Uhum. E isso deve levar... Veja, a gente está falando dos nossos filhos aqui, mas nosso objetivo é fazer com que os nossos ouvintes aí também reflitam sobre como é o gosto do filho e como a conexão acontece para que... Qual é o grau de profundidade que os nossos outros melhores pais do mundo que estamos escutando conhecem também seus filhos. E nesse sentido, para que não aconteça o que o Caio diz, que está exposto lá na série Adolescência, essa coisa da desconexão, de não entender o que o filho está fazendo, muito porque houve em algum momento esse negócio de não estar junto, de não se conectar e, por consequência, não conhecer os gostos, né? Eu me deparei esses dias com uma mãe que gritava com o filho na frente de outras pessoas, de modo a constranger o filho e constranger todos que estavam ao redor. Veja como tem a ver com o assunto gostos aqui. Se demonstrar para os pais o quanto gosta de algo ou não tem a ver com a conexão entre pai e filho, quando há uma desconexão, a tendência natural é o filho já não gostar de conversar com o pai. E esse é um gosto também. O gosto não é só comida, não é só música, é gostar de estar junto do pai, é gostar de assistir um filme com o pai, é gostar de conversar com o pai, é gostar de responder para o pai ao fim de um dia se a escola foi legal ou não. Isso também é gostar ou não gostar. E de falar da escola, isso que eu trouxe sobre compreensão, eu acordo muito de bom humor, de manhã para mim, eu tô com muita energia. Mas a Luísa não, a Luísa detesta conversar. Ai, Luísa, somos do mesmo time. Tempo, eu sou noturno, eu sou muito matutino. Mas eu me peguei assim, indo pra escola, tentando conversar, tentando puxar e percebendo que estava incomodando, que ela não queria falar. Não gosto. Sabe? E até cheguei a brigar no sentido de dizer, conversa com o papai, você tem que conversar comigo. Mas não era o momento dela. E agora eu já descobri outras estratégias, né? Então na brincadeira, voltando da escola no momento que ela fala mais, né? Por isso que é importante conhecê-la, né, o máximo possível. Isso tem a ver com empatia. Afinal de contas, fatalmente, se Luísa, às 11h45 da noite, começasse uma conversa com você, talvez você dissesse para ela, filha, de um jeito adulto, o papai está cansado, amanhã cedo nós conversamos. Porque ela talvez seja noturna. E você talvez seja matutino. Talvez eu sou totalmente matutino. E aí pronto. E aí tem a ver com os gostos e o quanto se conecta, e quanto se respeita, e quanto há de empatia, o quanto há de... E acho que essa é a conversa. Acho que a pauta gira em torno muito disso. De conexões e desdobramentos dessas conexões em gostos, em empatia, em relação e aí sim em desenvolvimento junto, né? Em desenvolvimento unido, assim. Pai e filhos evoluindo juntos. Porque também não tem essa, né? Parece que, e é muito comum isso, a gente olha filhos como sendo alguém a serem criados. E, na verdade, nós estamos todos sendo criados juntos. Você falou isso, o Leonardo, no domingo, não foi nesse domingo, no retrasado, ele percebeu que eu não estava fazendo nada e falou, você não vai na academia hoje? Ele sabe que aquilo para mim é algo importante, faz parte da minha rotina. Então mostrar que eu o conheço também faz com que ele perceba o que está acontecendo, me perceba como pai também, como indivíduo, né? Como indivíduo, nem só como pai, porque para ele talvez seja penoso
deixar de estar com você naquele momento para que você se ausente e vá para academia. Ou seja, não só quer saber se você vai para academia, como diz, estou disposto a ficar ficar sem você para que você vá. Olha, estamos sendo educados todos juntos ou não? A criação se dá, porque a criação não é a criação de um ser humano sendo criado, né? É o desenvolvimento, a criação do ser humano se deu. Então eu falo assim, esse termo é interessante, a gente vai discutir em algum momento sobre isso. O que você pode falar para o Emanuel? O que você conhece do seu filho? Como eu estava dizendo aqui, ele é um futebolista hoje em dia. Futebolista São Paulino. São Paulino, olha que coisa, ele se identificou com o gol, como goleiro. Em casa nós temos um jardim e eu bato aquelas fatiadinhas, né? Quem joga futebol sabe, quem é do futebol, aquelas fatiadinhas, a bola vai em meia altura e ele dá aquela ponte linda, e aí ele se sente um ótimo goleiro. Nós conseguimos inscrevê-lo no clube de futsal da escola. Que legal. Então ele participa do clube de futsal, e lá, de forma muito inteligente, a escola estimulou os alunos a escolherem suas posições. E ele escolheu o gol. E assim como o Cristiano Ronaldo disse pro filho dele, como assim? Tu vai ser guarda-redes? Eu falei, você vai ser goleiro, filho? Eu queria que você fosse atacante, né? Ele disse, não, vou ser goleiro. Caramba! Então olha como é que eu gosto. Ele gosta muito de futebol e optou por ser goleiro. E ele tinha que escolher até um prazo X lá. Seria goleiro. E escolheu. E aí quando ele escolheu, então eu pude perguntar, por que você escolheu ser goleiro? Porque a bola é pesada. A bola é pesada. Não conseguia chutar? Não conseguia chutar, a bola é dura para chutar, eu não consigo chutar como a outra, então eu prefiro na bola de futsal, eu prefiro ser goleiro. No campo eu prefiro ser jogador. E eu nunca saberia isso. Talvez ficasse julgando, não, ele escolheu ser goleiro, se eu não tivesse conversado com ele ali para falar com ele sobre os gostos. Então ele é um futebolista, desses que hoje está jogando no futsal como goleiro e no campinho como atacante. É um menino extremamente divertido no sentido do humor. Então a gente conta piada um pro outro assim, e eu rio. O Leonardo cria músicas, ele cria músicas também. E umas músicas com letras diferentes, umas paródias, né? E tá numa fase muito engraçada e muito divertida, porque eu rio de verdade com as nossas piadas, assim. E a gente gosta de tomar chuva, mesmo não podendo às vezes, então tá chovendo. Então a gente é muito parceiro, assim. Então, falando em gostos, especialmente quando estamos juntos, acho que isso resume bem. A gente é parceiro para tomar chuva, parceiro para arrumar a casa. Não, pai, eu vou te ajudar, fica tranquilo. Parceiro para... A gente é muito parceiro. Que legal. Você falou das coisas que ele gosta de fazer. Eu lembro que na pandemia, logo após, assim, acho que foi meio de 2021, nós procuramos para a Luísa alguma atividade, porque ela não estava na escola, e aí nós colocamos a Luísa numa escola de balé. E na época foi legal, porque ela conseguiu se relacionar com outras crianças, que é uma coisa que até então ela não tinha experiência ainda, né? Mas com o passar do tempo eu fui percebendo que aquela coisa rígida e tão disciplinada do balé não funcionava muito para ela, que ela tinha outros movimentos corporais. Aí um dia eu mostrei para ela uma aula de hip hop, ela ficou fascinada. Porque para ela faz mais sentido, né? Então eu me conectei ao ponto de entender que aquilo não era melhor para ela, e talvez a gente mude. Então agora ela está pedindo jazz, pedindo um hip hop. Eu sou um defensor dessa geração de pais que entende que as coisas podem melhorar e não pior. Porque a gente ouve muito isso hoje em dia. Então uma crítica que eu faço, uma crítica recorrente que eu faço, a gente ouve muito de que a geração dos pais atuais é uma geração muito ruim, por ser muito... por liberar os filhos para fazer o que querem, por liberar as telas, por ser muito... por proteger muito as crianças de frustrações e possíveis desafios que o mundo oferece. Mas sou um defensor de famílias, de pais, de mães, que conseguem fazer com que as coisas evoluam. Então, quando você diz que ela se viu num desafio ali no balé e mudou para o hip hop, talvez essa geração seja mais aberta para esse tipo de mudança. Algo que era só de menino agora não é mais, é um menino que pode fazer
Pode fazer balé, pode fazer o balé, judô. ginástica, por que não? Por que não? E a menina que vai fazer judô e hip hop, que vai fazer aquela coisa que antes era de menino, né? As meninas que adoram futsal, eu conheço Incrível, uma menina que gosta do Palmeiras e gosta de futsal, e inclusive é uma das nossas ouvintes aí, a Paula. Obrigado, Paula Paula, Lira, pela sua audiência, é uma das Paula nossas... Lira. Mãe das nossas gêmeas. Das né? nossas gêmeas, e uma delas é uma esportista Ana Beatriz. joga tênis de mesa e joga, né? Esportes, né? Então, e como não respeitar isso? Como não respeitar esse gosto, né? E isso tem muito a ver, eu acho, com a geração atual, que entende que as coisas podem ser diferentes. E que não quer colocar nada goela abaixo, né? Vai gostar de futebol, vai jogar na posição X e vai ser advogado e vai ser... Ou vai ser DJ, vai ser professor de inglês. Como assim, né? Os gostos são nativos. Os gostos são nativos. Essa é a mensagem, esse é o recado de hoje, né? Para que vocês que estão nos escutando conheçam os filhos de vocês profundamente, para que vocês criem relações mais afetuosas, que é um dos nossos grandes objetivos aqui no Melhor Pai do Mundo. O Melhor Pai do Mundo existe para isso, para a gente compartilhar nossas experiências, para que todo mundo que está nos escutando também reflita sobre. Conheçam seus filhos, né? Se conectem, para que a gente os fortaleça, né? Durante a infância, durante a adolescência. E é isso, a gente vai ficando por aqui hoje. Que bom, e mais uma vez a gente tem essa ideia de que não terminou, né? Que dá para conversar bastante. Mas continua, não continua, William Girardi? Sim, toda semana continua. E agradecendo aqueles que nos ouviram, sigam, compartilhem, façam com que outras pessoas possam ouvir, porque nosso objetivo aqui é fazer com que mais pais, mais melhores pais do mundo apareçam por aí. Também agradecendo os nossos apoiadores. Legal. Sou o App Pilates, muito obrigado. E Meca Café. E o Meca Café aqui que nos cedeu espaço. Agradecemos, a gente vai ficando por aqui. Até mais. Até a próxima. Tchau, tchau.